Nesta manhã, às 5 horas da manhã, nós estávamos reunidos e esse louvor saltou no nosso espírito. Eu acho que eu tinha uns 6 meses de idade quando eu ouvi a minha mãe cantar esse louvor. Era bem criança e esse louvor saltou no meu espírito com todas as letras. Lembrei dele com todas as letras. E nós estamos numa semana profética, numa semana de preparação, numa semana de intercessão. Temos um grande seminário no Espírito. O Senhor já preparou um ambiente para a minha vida e para a sua vida, para nós acessarmos. O ambiente já está preparado, o Senhor já preparou esse ambiente, nós só precisamos acessar esse ambiente. E há alguns ruídos, assim como sempre foi na história, sempre quando o povo estava para alcançar algo, ruídos se levantavam. E o Senhor nos chamou, irmãos, não para desfrutar de uma Jerusalém que apenas vemos. O Senhor não nos tirou do Egito apenas para contemplar Jerusalém. O Senhor nos chamou para adentrar a terra. Quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, Ele não tirou o povo apenas para eles serem vencedores no deserto. E hoje de manhã o Senhor falava ao meu espírito: existe uma igreja que só sabe vencer no deserto. Mas eu não chamei a igreja para vencer no deserto. Eu chamei a igreja para conquistar Jerusalém. A maior vitória do povo de Israel não foi no deserto, irmão. A maior vitória do povo de Israel foi quando eles adentraram Jerusalém e venceram os gigantes, e venceram tudo que estava dominando a terra. A nossa jornada até Cristo não é uma jornada para a gente se contentar com o deserto, se contentar com as vitórias que nós alcançamos no deserto. O Senhor não nos chamou para contentar com as vitórias do deserto, porque o deserto é um caminho transitório. Quando a gente se contenta com vitórias no deserto, a gente faz do deserto a nossa morada. Faz do deserto a nossa morada. O povo de Israel, eles tinham uma direção: atravessem o deserto e adentrem a terra. Atravessem o deserto e adentrem a terra. Deuteronômio o povo está em frente ao Rio Jordão. Aliás, Mar Vermelho. O povo está de frente ao Mar Vermelho. E eles atravessam esse mar e eles ficam maravilhados com essa graça. Mais à frente eles vencem alguns inimigos e eles chegam a um lugar e o Senhor fala para eles: agora vocês atravessem o Rio Jordão e adentrem a terra. A ordem do Senhor era clara: adentre a terra. Adentre. Entre para dentro. Quando o Senhor nos dá uma ordem, irmãos, é porque já está vencido para nós. As trevas, elas têm algumas formas de se pintar. E essas formas de se pintar, uma afronta que as trevas usam, ela sempre usou essas formas. São 3 modelos. E os modelos das trevas é o medo, afrontando com medo. O segundo é fazer muito barulho.
E o terceiro é a mentira. E as trevas sempre usam isso. Quando Jezabel queria afrontar Elias, ela usou essas 3 características. Quando queria afrontar um profético. Nós estamos num culto profético. Nós estamos numa semana profética. A palavra do Senhor para o povo é: entre na terra. Moisés escolhe 12 homens e fala assim: olha, nós vamos entrar na terra, mas entre lá na terra e dá uma espiada para nós. Como que nós vamos entrar? Diz assim: toda vez que a gente quer fazer o nosso planejamento se tornar maior que o planejamento de Deus, não vai acontecer nenhuma coisa e nem a outra coisa. O planejamento de Deus para Moisés era: entre, Moisés, e lá dentro eu vou te ensinar como que você vai vencer. Moisés manda os espias, 10 voltam falando assim: olha, não dá não, tem gigante na terra. O Deus que mandou eles entrar era cego, irmãos. O Deus que mandou o povo entrar para dentro daquela terra não sabia que tinha gigantes lá dentro? Precisava eles dizer e falar? Todo mundo sabia que tinha gigantes. Mas 10 ficaram prostrados, porque esses 10 eles preferiram caminhar no deserto e continuar no deserto e ter vitórias no deserto do que entrar na terra de descanso. Porque a vitória no deserto, ela é até certo ponto confortável, Marisvaldo. Porque no deserto você não planta, no deserto você não faz nada, você só colhe, só come. Então a pessoa costuma viver uma mentalidade limitante. É uma mentalidade, o povo costumou. O deserto era para ser transitório, e eles costumaram a viver com uma mente limitada. Olha, a gente não vai conquistar muita coisa, mas também a gente é provido com comida todos os dias de manhã. Quando a gente quer uma carninha, Deus manda. Diga para quem está do seu lado: e no deserto, a ordem é não estocar nada. O deserto não tem estoque. Agora em Canaã já é o contrário: enchei os celeiros. Enchei os celeiros. O deserto é o lugar que você vive na escassez, com provisão diária. Canaã é o lugar que você vive a abundância de uma terra que emana leite e mel. E para nós entrarmos nessa terra, nós precisamos obedecer e romper com as limitações de nossa mente, romper com aquilo que é visível, romper com o visível, irmãos. Se nós não rompermos com o visível, nós não vamos alcançar o que o Senhor já trouxe para nós na cruz. A cruz foi a vitória que o Senhor nos entregou, e por isso que a palavra fala que nós já estamos assentados com Ele, governando com Ele e abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas o que impede de nós acessarmos as bênçãos espirituais? A nossa limitação do deserto. E na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, às vezes a gente ganha a salvação, saímos do Egito, fomos libertos de Faraó com o seu sistema, e aí a gente começa a caminhar. Agora eu sou um salvo, não sou mais escravo, eu sou um livre. Mas eu começo a amar o deserto e ficar no deserto mais tempo do que eu deveria ficar. Irmãos, e isso para nós deve ser um impulsionador. Falar: não, o deserto não é lugar para me ficar mais tempo.
O povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque eles não aproveitaram a oportunidade que Deus deu para eles, irmãos. Eles já tinham chego a Canaã, com poucos dias de caminhada. Eles já tinham chego a Canaã com poucos dias de caminhada. Mais de um mês, um pouco mais de um mês, 2 meses, eles conseguiriam chegar a Canaã. A distância do Egito para Canaã era de aproximadamente 3.000 quilômetros. E não era um caminho desconhecido. Era um caminho que os viajantes faziam. Então, considerando uns viajantes bons, eles faziam isso de 20 a 30 dias, essa caminhada. O povo de Israel estava levando um pouco mais de carga, estava levando crianças, estava levando todo o quesito da adoração, que o Senhor falava, para aqui, mas eles conseguiriam chegar com muita mais rapidez. E de fato, eles chegaram, e eu não quero me ater muito, de fato eles chegaram com a rapidez, um pouco mais tempo que isso, mas chegaram com uma rapidez. E quando eles chegaram para acessar a terra, eles estavam tão acostumados com o visível que eles não quiseram acessar aquilo que para eles era novo. Sabe aquela parábola que Jesus fala que não se deita vinho novo em odre velho? Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam com o vinho novo à frente, mas não conseguia absorver neles, porque a estrutura de pensamento deles ainda era uma estrutura de um povo nômade, que perambula. E o Senhor estava dando uma terra para eles para conquistar, derrubar os gigantes. E sabe o que é impressionante? Deus fala para Moisés: Moisés, como vocês não tiveram coragem de obedecer a minha voz, nem você, Moisés, é digno de entrar nessa terra. Por alguns quesitos. Lá atrás era para você falar com a rocha, você bateu na rocha. Mas Senhor, mas a primeira vez era para tocar na rocinha, a primeira vez era para tocar, a segunda vez não era. E é mais essa agora, Moisés, você não tem condições de entrar na terra porque você tem dificuldades de ouvir um comando. Dificuldades de ouvir um comando. Toca no seu irmão e fala assim: hoje nós vamos ser destravados, encorajados a ouvir o comando de Deus e conquistar onde Ele já colocou para nós como nossa terra. Irmãos, o Senhor fala isso para Moisés e fala assim: Moisés, agora você pega o povo. Eu gosto de Deuteronômio que conta essa história. Do 1 em diante, do 1 versículo 18 em diante, começa a contar. Pega o povo, Moisés. Sabe esse povo todinho aí, pega ele, todo esse povo que está com você, vai embora daqui, Moisés. Volta com eles lá para o lado do Mar Vermelho. Eu não quero saber de ninguém nem perto da terra. Estou resumindo a história. Eles estavam do lado ali, olha só. Deus falou para eles: agora, como vocês não quiseram adentrar e ficaram falando que tem gigantes, que é perigoso, não confiando naquilo que eu fiz, pega todo o povo, Moisés, e some daqui. Eu não quero vocês nem perto da terra. Vai lá para o Mar Vermelho, vai lá para as bandas de lá, volta para lá, na onde que
e fica por lá. Quando toda essa geração morrer, quando toda essa geração for sepultada, os filhos deles voltarão para cá e herdarão essa terra. E foi o que aconteceu. E sabe o que é impressionante? Que quando Josué chega lá para conquistar a terra, e eles vão, e os espias vão na casa de quem? Raabe. E o que ela fala assim? Olha, há muitos e muitos anos nós temos medo de vocês, e há muitos e muitos anos nós já estávamos esperando vocês virem aqui e tomar a nossa terra. Todo mundo que anda pelo visível, irmãos, ele contempla as dificuldades maior do que aquilo que Deus fez. A nossa jornada em Cristo, ela não é mais a jornada da provisão no deserto. Então os nossos problemas não são maiores mais. Por quê? Porque eu já entreguei Ele e estou descansando no Senhor. Eu só tenho coragem de adentrar a essa realidade. E é por isso que a minha estrutura de pensamento precisa ser renovada, porque senão eu não consigo entrar nessa realidade. Eles ficaram lá no deserto e acostumaram a não fazer nada. Está transmitindo, né? Então eu não posso falar o que eu penso. Algumas coisas. Acostumaram a não fazer nada. Acostumaram com o recurso fácil na sua mão, cara. Acostumaram. E o Senhor estava dando uma terra onde eles iam empreender, aonde eles iriam prosperar. Uma terra que todo mundo se encantava por ela, e Deus já tinha dado para ela. E detalhe, os habitantes da terra já estavam esperando o que ia acontecer. Os habitantes da terra estavam só esperando eles entrar para eles ir embora. Eles pegam e voltam para trás. Sabe o que isso dá de recado para aqueles habitantes da terra? Poxa, eles foram embora. Vamos nos fortalecer, vamos aumentar a resistência contra eles, porque eles foram embora. A gente estava com medo danado deles, e olha, eles foram embora. Quando Josué entra com Caleb naquela terra e mais o povo, os filhos daquela geração teve que lutar dobrado, porque foram 40 anos a mais de avanço dos inimigos naquela terra. Foram 40 anos que aqueles gigantes foram preparando a sua próxima geração. Foram 40 anos aqueles gigantes olhando o povo de Israel e tendo as estratégias para lutar contra o povo de Israel. Então, algumas conquistas que Israel teve com Josué e Caleb, que precisou de muito empenho, 40 anos antes era só a voz do Senhor. Irmãos, tudo que nós não pelejarmos agora, os nossos filhos vão ter que pelejar dobrado. Tudo que nós não assumimos de responsabilidade agora, os nossos filhos vão ter que trabalhar dobrado, porque é nosso. Edificar gerações é uma palavra poderosa para nós, porque se nós entendermos isso, eu vou pavimentar um caminho para o meu filho e para os meus filhos, meus netos e a minha próxima geração muito mais fácil. Muito mais fácil. Vocês conseguem compreender isso? Agora, se a gente desiste como esse povo desistiu, ou acostuma, e esse caminho nosso é fortalecer com as armas espirituais, irmãos. Não tem como eu viver a nova aliança se eu não tiver uma vida de conexão com o Pai. E se essa conexão não for profunda, e se essa conexão não for contínua, se essa conexão não for constante,
Eu não posso conectar com Deus apenas num culto. Eu tenho que estar conectado com o Pai a todo momento. A conexão tem que ser a todo momento, para mim poder discernir os desígnios dele. Eu não posso me conectar e fazer festa para Deus apenas quando o mar vermelho se abre. Eu não posso me conectar e fazer festa para Deus apenas quando a carne é lançada no meio do deserto. Eu não posso conectar e fazer festa para Deus quando o pão da manhã chega. Isso é muito pouco, irmão. A vida de deserto é assim: sofrimento e celebração, sofrimento e celebração. Mas o Senhor não fez e não desejava que o povo de Israel sofresse. Só que para eles chegassem à terra prometida, tinha um caminho, e esse caminho era o deserto. Então por isso esse caminho seria um caminho transitório e curto, de poucos dias, porque o pai sempre tem o melhor para o filho. Quem determinou o tempo de Israel ficar ou não no deserto foi o próprio povo de Israel. A maneira que eles se comportaram no deserto determinou o quanto que eles iam ficar ali. E às vezes a gente fala assim: poxa, como que eu acesso Cristo? Existe um caminho. Quando você aceita o Senhor Jesus, você foi liberto do Egito, está adentrando essa realidade espiritual de caminhar no meio da provisão. E o nosso Rio Jordão, ele não é um rio que corre na terra, mas ele corre do trono para a terra. E o nosso Rio Jordão se chama cruz. Essa é a nossa passagem. Essa é a nossa passagem. Assim como o povo entrar na terra, adentrar a terra prometida, era uma decisão deles. Eles deveriam tomar uma decisão. O Senhor já deu o desenho: adentre a terra. Eles deveriam tomar essa decisão e adentrar a terra. Assim também é para conosco. A cruz é uma decisão nossa, irmão. A cruz é uma decisão nossa. A cruz não é o Senhor vai vir e vai me obrigar a entrar. Não, a cruz é uma decisão nossa. Jesus decidiu. Por que Ele decidiu? Para mostrar para nós o caminho. Toda a experiência que os discípulos tiveram com Jesus foi apenas com o homem Jesus. E toda aquela experiência Ele levou para a cruz e crucificou ali, apontando para os discípulos uma coisa: olha, está vendo o homem que herdou a natureza adâmica? Venceu a lei, venceu a morte, venceu o pecado, está aniquilando essa natureza antiga, porque depois de 3 dias o que vai ressuscitar aqui é o corpo glorificado, é o Cristo ressurreto. E é essa natureza que eu estou herdando para vocês, deixando de herança para vocês. Então a cruz é o melhor caminho para nós, porque a cruz é o nosso Rio Jordão. A cruz é o nosso lugar de passagem. A cruz não é um lugar que eu fico prostrado nela e orando, não. A cruz é o lugar que eu atravesso. Atravesso. Ela conecta céus e terra. Eu atravesso por ela. Por quê? Porque nela eu abandono as minhas vontades. O caminho do amadurecimento do homem e do Filho de Deus não é algo sobrenatural que acontece, irmãos. Nós somos muito religiosos e nós ficamos achando que precisa algo sobrenatural acontecer conosco para que a gente avance para a maturidade. Não é isso. A maturidade é uma decisão. Eu decido me crucificar. Eu decido viver uma nova vida. Eu decido renunciar às minhas vontades. Porque quando nós amadurecemos, irmãos, tudo aquilo que nós temos por valia, tudo aquilo que nós temos por garantia, nós abandonamos. Você não vai mais defender a sua vontade. Você não vai mais defender o seu desejo. Você vai entender o desejo coletivo.
Então Jesus foi nesse lugar para nós, para falar assim: olha, tá vendo? Ó, depois do Jordão tem uma Canaã. Sabe quem que é Canaã? A ressurreição. Quando Jesus ressuscita, Ele traz para o homem uma nova vida, uma nova vida, uma nova criação, uma criação que já não é mais governada pelo sistema deste mundo, mas ela é governada pelo Espírito. Vocês conseguem compreender? Está muito confuso quando eu estou falando ou não? Estou fazendo, tudo do antigo são apontamentos do novo. O povo de Israel não era o povo que era chamado de filho de Deus? Quem sou eu, quem é você? Somos filhos. Então fala assim, querido, a realidade de Cristo para nós é muito mais real do que tudo que nós podemos contemplar nessa terra, do que tudo aquilo que é visível. Estou conseguindo entrar na palavra aqui, mas vou fluir nisso aqui, amém? O que interessa para Deus é esse lugar que o Senhor nos chamou para entrar, Max, esse lugar chamado Cristo. Essa é a Canaã do nosso tempo. O que Deus quer ver em nós é Cristo, o que Deus quer ver na igreja é Cristo, o que Deus quer ver na nossa família é Cristo, o que Deus quer ver no nosso casamento é Cristo, o que Deus quer ver em nós como pais é Cristo, o que Deus quer ver em nós como filhos é Cristo. A nossa palavra deve ser a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não vai ser uma palavra que muitas das vezes nos deixa até alegre por momentos, mas não tem solidez para nos fazer edificar. Então, para mim acessar a Cristo, sim, tem gigantes, sim, mas todos esses gigantes já foram vencidos, só basta o meu posicionamento. Davi, quando ele chega num lugar para levar comida para os seus irmãos, ele encontra um exército amedrontado, irmãos. Um jovem encontra um exército amedrontado, e ele fala assim: mas tem coisa errada, vocês estão com medo desse gigante, por quê? Vocês estão entendendo o que culturalmente, Alexandre, quando o povo lá atrás não quis entrar na primeira vez na terra, deixou na mente e na geração dos filhos de Israel? Muitos e muitos anos eles ficaram amedrontados com o gigante que havia na terra, porque os seus pais lá atrás não quiseram entrar nessa terra e geraram expectativa: não, nós não vamos entrar nessa terra porque tem gigantes. E geraram sofismas nas próximas gerações, que se você for contar, eu não tenho o exato aqui, de Josué a Davi são vários e vários anos, e o povo ainda estava com sofisma que os gigantes eram um problema sem solução. Então tudo que nós, irmãos, nos acovardarmos na nossa geração, nós podemos estar criando dificuldades para a nossa próxima geração. E tudo que nós acostumarmos, a forma que nós acostumarmos viver na nossa geração, nós vamos transferir para a próxima geração. Se você se acostumar a ter uma mente limitada, ou pensamentos limitantes, a sua próxima geração também vai ter esse pensamento. E o pior, ela vai achar que isso é correto. Sofismas. Jesus veio para quebrar todos os sofismas, irmão. Todos os sofismas que a religião colocou como correto, mas na verdade foi coisas que foram inseridas.
E ele veio para cumprir todos os sofismas. Olha, não existe um homem capaz de cumprir a lei. Ele veio e cumpriu a lei. Quebrou o sofisma da religião. Não existe ninguém capaz de vencer a morte. Ele veio e venceu a morte. Quebrou mais um sofisma. E sabe? Haviam dois grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus defendiam algo que eles nunca viram. Os fariseus defendiam a ressurreição, a esperança e a ressurreição. Os saduceus, eles acreditavam que não havia nada, não havia espírito, não havia nada. E eles brigavam entre si, dois irmãos, dois partidos. Aí Jesus vem e comprova e vence o que eles estavam brigando. E fala assim: eu venci a morte. Toca no quem está do seu lado e fala assim: o Evangelho é lugar de vencedores. Vencedores. E uma vez eu ouvi um apóstolo ministrando sobre isso, há uns 10 anos atrás. Ele falou que vencedor é aquele que vencedor, né? É isso? Vencedores. Vencedor. Como é que você vai vencer a dor se você não tiver a dor? Como é que você vai ter um cinturão de campeão se você não tiver o adversário? Diga assim: até o adversário é o adversário de Deus, irmão. Ele só está no ringue da nossa luta para a gente receber o cinturão. Vocês já viram o MMA? Agora está na moda MMA. Na minha época era o boxe, um mordia a orelha do outro, arrancava a orelha, lembra? Mas agora é MMA. Antes dos against se encontrarem, o que acontece lá? Um fica olhando para o outro, e aquele que vai perder, você já viu? Você já sabe quem vai perder. Você sabe quem vai perder. Quem que é? É o mais folgado, é o que mais grita, é o que mais põe medo, é o que ameaça, que olha feio, que grita. E o cara que vai vencer está lá. Te espero lá, filho, no quadradinho. Te espero lá no octógono. Lá no octógono eu dou a resposta para você. Diga assim: porque o adversário ganha popularidade com a zombaria. Ele ganha popularidade com a afronta. O adversário, irmão, é a oportunidade dele é lutar contra o campeão. Então ele já sabe que não vai ganhar, mas ele precisa usar aquele momento, porque é o momento que ele tem para aparecer. No reino do Espírito é a mesma coisa, querido. Agora, sabe qual que é o problema? Que nós temos uma igreja que está olhando para as afrontas das trevas, olhando para o ruído e chorando antes de entrar no octógono. Deixa eu falar para você, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Entre nesse octógono e acaba essa luta de uma vez no primeiro round, irmão. Manda ele descansar por mais um tempo no primeiro round. Era isso que o Senhor tinha falado para o povo de Israel: entra aí e acaba com essa luta de uma vez. Entra lá e toma e já expulsa esse povo logo. Aí vem Davizinho, olha lá e fala: meu Deus, um exército e um gigante. Um exército e um gigante. Um Davi, um jovem, fala assim: mas gente, vocês não estão normal da consciência não é possível, vocês com medo disso aí. Aí o povo: mas claro, é o tamanho do gigante, e ele é o líder dos outros gigantes. Porque o problema não era só Golias, o problema era o povo que ele liderava.
Por que você acha que Davi pegou 5 pedras, irmão? Alguns teólogos acreditam que Davi pegou 5 pedras, que se precisasse ele ia derrubar os 5 gigantes com 5 pedras. Os outros 5 gigantes descendentes de Golias. Mas sabe o que é lindo isso na história? O menino tinha mais convicção do que um exército, tinha mais convicção do que um rei. Mas eu vou buscar para vocês, sabe na onde que estava esse sofisma? Lá atrás, quando o povo não entrou na primeira vez e cumpriu a palavra do Senhor. Quando eles cumprissem a palavra do Senhor, derrubasse tudo, acabasse com tudo, o povo ia estar mais confiante. Então eles foram se arrastando. E diga assim: o poder de uma crença perpetua por gerações. Lembra quando a sua avó falava para você que existia Saci Pererê? A minha avó falava para mim e ela acreditava, ela não falava como uma lenda, ela falava como uma verdade. Ela até via o Saci Pererê, de tanto que ela acreditava. Ela via a mula sem cabeça. E a gente, como era criança, ficava com medo daquilo, rapaz. Escutava um barulhinho na hora de dormir à noite, então ficava com desespero. O poder de uma crença. Agora nós temos a oportunidade de mudar a crença do engano para a verdade, irmão. Quantas das vezes os ruídos da casa da minha avó, ou era a mula sem cabeça, ou era o Saci Pererê, e eu ficava cheio de medo. E na verdade era só o gato passando no telhado. O engano produz isso. Faz um exército ficar amedrontado. Um exército ficar amedrontado. Mas quando alguém está alinhado a Deus, sem medo, e olha e fala assim: ei, gente, vocês estão de brincadeira comigo, não é possível um negócio desse. Eu preciso vir eu aqui para falar para vocês que vocês estão de brincadeira com esse negócio. Um exército desse tamanho, o exército do Deus vivo, com medo desse incircunciso. Falar um negócio para vocês: se vocês não querem, eu vou derrotar ele, porque não sou eu que vou derrotar mesmo, eu sei que é o Senhor que vai derrotar, porque nós somos o exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso para lutar contra a gente? Alguém que não estava contaminado com o sofisma do engano, porque enquanto estava todo mundo reunido, presta atenção, enquanto estava todo mundo reunido para contar casos da moda, para contar as histórias, para contar as últimas notícias, Davi estava ocupado servindo. Enquanto você estiver servindo o seu pai, você não vai ter tempo para ficar ouvindo o que estão contando das histórias. Sabe, querido, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele encontrou todos os irmãos de Davi. Eles estavam todos na rodinha, contando as últimas notícias, ou as últimas trends. Ele estava lá. Mas e Davi? Davi não tinha tempo para saber as últimas notícias. Davi não tinha tempo para saber as últimas fofocas. Davi não tinha tempo para saber as últimas trends, porque Davi estava servindo o pai, pastoreando ovelhas. Nós somos chamados para servir, irmão, e esse é um dos pilares do nosso crescimento. Enquanto você está servindo, você não tem tempo para ouvir os enganos, você não tem tempo para ouvir as lendas. Diga assim: todos ociosos vão ouvir o que não precisa ser ouvido. Todos ociosos, porque você já viu como que acontece uma notícia de pânico? Vocês já viram como que acontece? Olha, deu uma gripe séria ali na rua de trás e matou uma pessoa. Aí já passou outra que você viu. Deu uma gripe ali que matou uma família inteira. Ele
Ele não mudou ele só mudou o conceito. Era uma pessoa, virou uma família. Aí daqui a pouco o outro vem, você viu, rapaz, a gripe matou uma rua inteira. Mas quem que ouve? Quem está ocioso. Aí passa um outro assim, você viu? Matou um bairro inteiro. Aí passa um outro e já vai para o jornal, matou uma cidade inteira. Aí o outro já fala, matou uma etnia inteira, matou um Brasil inteiro. Agora quem está ocupado, irmão, não tem tempo para cair nas mentiras, enganos. O povo estava tudo amedrontado. Nossa, Golias, esses caras são maus, eles já arrebentaram a nação tal, já arrebentaram a nação tal, já arrebentaram a nação tal. Todo mundo que eles guerreiam, ele arrebenta. Davizinho já sabia, cara, esse povo tá maluco, esse povo já era para ter saído dessa terra faz tempo. Que esse. Não. Ô Saul, eu vou lá. Mas você, velho, eu vou lá, cara. Não é possível que vocês vão ficar aí com medo. Saul, e aí vem o descrédito. Então vai, então. Então vai. Para mim dizer que eu não te ajudei, porque eu sei que você vai morrer. Eu sei que o gigante vai acabar com você. Então, para mim não ficar mal nas notícias dos jornais aí que eu fui um rei irresponsável, eu vou te dar a minha armadura. Davi até tenta, irmão, mas fala assim, não tem jeito não, cara. Essa armadura aqui está com cheiro de arrogância. Essa armadura aqui está com cheiro de orgulho. Essa armadura aqui está esquisita, não está cabendo em mim não, cara. Deixa ela de lado aí, eu sei o que eu vou fazer. Eu já tive algumas experiências de conexão profunda, contínua e crescente com Deus quando eu cuidava das ovelhas. Sabe, Saul? E as ovelhas do meu pai é as ovelhas mais desvalorizadas aqui do reino de Israel. É as ovelhas que o pessoal não paga muito valor não, porque elas são as malhadinhas, mas eu cuido delas muito bem cuidadas, Saul. Enquanto eu estou cuidando delas, o Espírito está trazendo para mim revelações. Eu tenho vencido o urso, eu tenho vencido o leão, eu tenho vencido algumas coisas no secreto. Diga assim, o nosso secreto vai validar o que nós vamos vencer publicamente. Sabe o que é o secreto, irmãos? É aquilo que ninguém está vendo. Secreto é aquilo que você tem no Senhor, a convicção que você tem no Senhor. Os irmãos de Davi estavam tudo lá assim, cara, nós somos os caras top. Davi está cuidando de ovelha que ninguém quer cuidar. Um dia deram uma palavra para nós, falaram assim, pastor Cleber e pastor Cristiane, vocês vão ter muitos filhos feios. Aí eu falei, mas o que é filho feio? É que ninguém quer. Então tá bom. Só que esses filhos feios vão se tornar ministros poderosos no Espírito. O que foi rejeitado, o que foi abandonado. Aí eu não entendia muito bem. Eu falei assim, amém, o senhor está falando. E aí eu entendo o que Davi passava, querido. Davi olhou, não é possível, eu já defendi as ovelhas. Ei, gigante, não tem para você. Não tem para você. Pode estar todo mundo aí com sofisma, mas eu sei quem o Senhor é. E eu sei que você já foi vencido. É a mesma coisa. Pode estar todo mundo com sofisma, mas nós sabemos que Jesus já venceu na cruz, irmão. Qual é o caminho?
pegue o que você tem de melhor, irmão. Que isso, pastor? É o que Deus deu para nós de melhor, é o que Deus deu para nós, é isso mesmo. Não queira ser ninguém. Davi não tinha uma espada boa. Davi não tinha uma metralhadora automatizada, mas o cara era bom de lançar pedra. Ele tinha uma funda. Uma funda, ela é anterior ao estilingue, para você ter uma ideia, irmão. A funda, ela é menos tecnológica do que o estilingue. Porque o estilingue ainda você tem duas lançadeiras, você tem um apoio, você tem uma mira. Agora a funda só tem um lado que você segura para rodar e solta uma cordinha para a pedra ir. Primitivo. Mas diz que Davi era o melhor. Diz que Davi era o melhor. E sabe de uma coisa tão linda? Diz que Davi também, ele era o melhor adorador que existia. Com uma pedra ele guerreava, e com seu coração ele adorava, e com a sua mente ele glorificava. Então, querido, a nossa vitória é na adoração. Todas as vezes que em casa, eu e a Cris, nós estamos enfrentando, ou seja no ministério, ou seja em casa, situações adversas, nós levantamos um altar de adoração. Não que isso não se tenha em casa, mas nós fervemos na adoração. Nós chapamos a ideia da adoração, mano. Aí o povo, não, pastor, tem que orar, guerrear. Não, eu vou adorar. Por quê? Porque eu sei que a vitória já foi consumada. Eu só vou adorar e agradecer. Era isso que Davi fazia, adorador. Então quando ele chegou ali, ele já sabia que o gigante ia ser derrotado, porque ele já era convicto de quem ele era no Senhor. Ele já era convicto, falou assim, não, cara, eu tenho que vir aqui não é possível que eu vou ter que vir aqui para ativar a fé desse pessoal. Mas não tem problema, nós vamos lá, vamos ativar a fé desse pessoal. Olha aí, ô gigantão, você pode vir comigo de todos os jeitos, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Ele vai te me dar você nas minhas mãos, e esse povo tudo aqui que está maricando aqui vai levantar e vai guerrear e vai vencer o resto, porque eu não preciso vencer o resto, eu só preciso vencer você. Você não precisa vencer tudo. Na sua casa você não precisa vencer tudo, você só precisa vencer um gigante, que os seus filhos vão derrotar os outros gigantes. Davi derrubou Golias. Você pensa que ele saiu para derrubar os outros gigantes? Ele não, cara, ele pegou e falou, agora é minha vez de celebrar. Pega a cabeça do gigante e vai levar para mostrar para todo mundo que eu venci Golias, e vocês que se virem com o resto. Aí diz que o exército de Israel se levantou, e o povo dos filisteus correu, e o povo começou a vencer, foi vencendo e vencendo e vencendo, e não pararam de vencer. Você está entendendo isso no Espírito? Então nós estamos num ambiente profético. A adoração, ela é um incenso, que lá na antiga aliança não parava de subir 24 horas. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas de oração, irmãos, mas não conseguem conectar a oração com a adoração, porque ao mesmo tempo que ele ora muito, ele murmura muito. Ao mesmo tempo que ele ora muito, ele xinga muito. Minha mãe falava, meu pai falava que é aquele que ora, mas não vigia. Esse ora muito, mas não vigia, mas vigia pouco. Mas na verdade é o ambiente que você está. Então comece a partir de hoje a estabelecer um altar de adoração. Estabeleça um altar de adoração, porque você vai vencer tudo a partir de um altar de adoração bem estabelecido. E muitas das vezes você vai estabelecer um altar de adoração naquele dia que você está seco. É nesses dias que é bom estabelecer o altar de adoração. Davi não tinha nada a ver com aquela história, irmão. Davi estava indo levar só comida para os seus irmãos, só marmita para os seus irmãos, não tinha nada a ver com aquela história. Mas todo filho de propósito
quando é enviado, pode ser enviado até para levar marmita, porque Davi foi enviado para levar marmita. Jessé não mandou Davi lá para guerrear, vai lá levar marmita para os seus irmãos. Ele estava em obediência ao que seu pai mandou. O destino o encontrou. Todo mundo que anda debaixo da obediência cresce em autoridade. Essa semana eu vi uma ministração do apóstolo Gustavo Lara que ele falava sobre isso. Todos que obedecem crescem em autoridade. O nosso segredo para crescer em autoridade é a obediência. É a obediência. Eu nunca ouvi alguém que andou em obediência errar o alvo, Alexandre. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que andou em obediência ser desamparado. Eu nunca vi. Aí às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu sou melhor do que meu pai. Davi era muito melhor que Jessé já, mas esse sentimento nunca chegou ao seu coração. Ele se submetia à tarefa simples que Jessé o enviava. Simples. E o peso da glória de obediência o tornou o líder mais excelente do exército de Israel. Irmãos, pensa bem. O povo falava assim, Saul é bom. É mais ou menos igual assim, né? O Brasil é bom, mas bom mesmo é morar em São José dos Campos. Então o povo falava assim, Saul é bom, mas bom mesmo é Davi. Essa era a fama. Saul matou alguns milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul é bom, mas bom mesmo é Davi. Sabe qual que era a diferença, querido? Era que Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração que obedecia. Davi tinha um coração que não se importava, Miqueias, de fazer uma tarefa simples que ninguém via. Cara, nem o profeta viu Davi, cara. O profeta teve que ser corrigido por Deus. Cara, ei Samuel, você está ficando doido, cara? Você está olhando como o homem olha. Você está com a mesma visão que você teve para Saul, mas mudou a estação. Mudou a estação, Samuel. Quando foi para ungir Saul, era aquele modelo, mas agora eu mudei. Agora eu quero um homem segundo o meu coração. Quando foi para ungir Saul, Samuel, eu dei um homem segundo o desejo de Israel. Israel queria um rei, e eu dei um rei segundo o coração de Israel. Mas agora, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque agora é um homem segundo o meu coração, Samuel. Pare de olhar como o homem olha, Samuel. Você vê o que os olhos contemplam, mas eu enxergo o coração e o espírito. Vai lá atrás das malhadas, que o rei de Israel está lá atrás das malhadas, Samuel. Ei, Samuel, vai atrás das malhadas, Samuel. O rei de Israel está lá atrás das malhadas. Como assim, Senhor? Como que nós vamos colocar um rei que cheira a ovelha? Como que nós vamos colocar um rei cheio de carrapato do pasto? Ei, Samuel, não olha a aparência. Eu já separei para mim Davi, um homem segundo o meu coração, um coração em que há ensino, submissão. Sabe quando que foi a autoridade de Davi, querido? Não foi quando Samuel jogou o óleo para a cabeça dele. Deixa eu falar uma coisa para você: óleo não dá autoridade para ninguém. Óleo sobre a nossa cabeça não nos dá autoridade. Ele só revela o nosso coração. Óleo só revela o nosso coração. A autoridade é dada na obediência. Todos aqueles que obedecem crescem em autoridade. E quando o óleo vem sobre a nossa cabeça, revela o nosso coração.
Saul, quando foi escolhido por Deus, ele estava em obediência. Saul estava em obediência. O pai dele enviou ele: vai lá, Saul, procurar minha mula que sumiu. E ele estava em obediência. E aí ele conta Samuel. Samuel unge ele, derrama o óleo sobre a cabeça dele. O óleo revelou o coração dele, Miqueias. Ele estava em obediência, mas tinha um coração inclinado à desobediência e um coração soberbo. Não devemos ansiar pelo óleo, irmãos, enquanto ainda há resquícios de desobediências, resquícios de soberba. Nós não devemos ansiar pelo óleo. Nós devemos ansiar pelo coração puro de Deus. Olhar como Davi olhava. Olhar aquelas ovelhinhas tão malhadinhas ali que ninguém dava valor. E lutar com o urso para destruir o urso, para não ferir a ovelha. Lutar com o leão que vinha devorar para não ferir a ovelha. Sabe o que é isso, Miqueias? É quando nós estamos cuidando de pessoas que não são conhecidas. Quando nós estamos cuidando de pessoas para um reino que não nos oferece nada. Quando nós estamos dispostos a entregar a nossa vida para cuidar das ovelhas do Pai, dos filhos do Pai que não nos dão nada. E quando vem os leões, ou quando vem os ursos para querer devorá-los, matá-los dentro da sua fraqueza, derrotá-los, destruí-los, espedaçá-los, nós saímos e conseguimos enxergar alguém ferido antes de que ele seja ferido. Você enxergar o perigo antes que ele enfrente esse perigo. Sabe quando você olha para alguém e vê aquela pessoa se distanciando, ou quando você olha para alguém e vê aquela pessoa se entristecendo, quando você olha para alguém e vê aquela pessoa se distanciando da realidade do reino do Espírito, e você fala assim: já sei, o urso está passando aí. Mas não, eu vou pegar esse urso e vou arrebentar a boca dele. Você quer crescer em autoridade? Submeta a amar pessoas, submeta a amar vidas. Comprometa, querido, comprometa em proteger as ovelhas do Pai. Comprometa-se em entregar a sua vida e arriscar a sua vida. Davi não teve medo, não, ele foi para cima do leão. E sabe, uma luta de um homem com um leão, irmãos, eu acho que é tudo ou nada. Ou um vence ou o outro vence, mas ele não quis saber. Ele falou assim: eu posso morrer, mas eu não vou abandonar o posto que o meu pai entregou aqui. Nenhuma ovelha meu pai vai perder. Crescer em autoridade é isso. Davi não estava preocupado em ser conhecido como o melhor pastor de Israel. Davi não estava preocupado em ser conhecido como o melhor atirador de funda. Davi não estava preocupado em nem ser rei, ele nem sabia, Alexandre. Cara, e sabe o que é o pior da história? Não sei se é o pior ou o melhor da história, que nem o pai dele sabia. Nem o pai dele tinha tanta revelação no espírito de quem era o filho. Então quem que determinou Davi ser rei? Foi Jessé ou a obediência de Davi? A obediência, irmão. Jessé era um pai que talvez não tivesse uma visão tão real, de realeza, de nobreza. Tivesse essa visão de nobreza. Amém? Ele não tinha essa visão de nobreza. Meu filho vai ser o nobre. Ele não tinha. Mas o que deu essa nobreza a Davi? O que deu essa autoridade a Davi? A sua obediência. A sua obediência. O que deu para Jesus tanta autoridade, que hoje nós estamos em 2024, irmão, e a igreja segue avançando. Quantas seitas já nasceram depois de Jesus e já se acabaram? O que deu autoridade para o reino dos céus? Obediência.
Jesus podia fazer um grande ministério, cara. Jesus podia ser um grande pregador da época. Jesus podia fazer tudo aquilo que as trevas ofereceu para ele. Jesus podia fazer aquilo que o diabo falou assim: se você me adorar, eu vou dar tudo isso aqui. Jesus podia fazer. Jesus falou: cara, você não está entendendo. Eu não vim aqui para fazer um grande ministério. Eu não vim aqui para fazer grande show. Eu só vim aqui para cumprir o que meu pai falou para fazer. E eu cumprindo o que ele vai fazer, está excelente para mim. Eu só vim obedecer, só isso, está excelente. Que eu sei que obedecendo eu mudo a história da humanidade. E mudou. 2000 anos depois, nós estamos aqui falando. Para mim fechar essa ministração aqui hoje, querido, para você não falar que eu não li a Bíblia, Efésios 6. E versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou pegar aqui a frase do pastor Alexandre de domingo. A palavra aqui é resistir o dia mau. Então tenha certeza que dia mau sempre vai ter. Nós vamos passar por dia mau, mas o segredo é que nós não desistimos. Por que nós não desistimos? Porque nós resistimos. E resistir é um negócio complicado, irmão. Porque resistir é ser prensado. Resistir é você conseguir vencer uma força muito forte, muito contrária a você, e você vence ela resistindo. Resistência. Resistir. É semelhante àquela árvore que tem a tempestade, e vem a tempestade, e você fala: agora ela vai ser derrubada. Quando acaba a tempestade, ela está toda desfolhada, está toda torta, toda desarrumada, mas ela resistiu. Foi fácil para ela? Não foi, sofreu a beça, até entortou, ficou também entortada, alguns galhos até quebraram, mas ela resistiu. A palavra fala para nós o que? Resistir o diabo e ele fugirá. É resistir, irmão. Não em nenhum tempo, é resistência. Por quê? Ele já perdeu. E o papel dele é fazer muito barulho mesmo. Porque alguns acabam se amedrontando. Alguns acabam querendo não entrar no ringue. Alguns acabam não querendo entrar no octógono só por causa do barulho. Irmãos, acaba no primeiro round isso aí. Resista e acaba no primeiro round. Resista. Essa é a palavra. E depois que venceu tudo, qual é a palavra? Permanecer. Inabalável. Não dá tempo de eu entrar aqui, senão nós vamos até meia-noite. Inabalável. Inabaláveis. Cinja com a verdade. Cinja o quê? Sei que fiquem firmes, cingindo com a verdade, vestindo o que é a couraça de justiça ou da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Caminhe onde o evangelho te leva à paz. O que não é evangelho não caminhe. Segurando sempre o escudo da fé. Por quê? Porque a fé, ela combate todos os dardos inflamados das trevas, irmãos. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu quero fechar. Orem algumas vezes. Pastor Paulo, o senhor está aí, né? Só o pastor Paulo que viu isso? Ore algumas vezes, irmão? Não, orem o quê? Não, pelo amor de Deus. Orem o quê, irmãos? Não. Versículo 18, gente.
Orem, o quê? Não é algumas vezes, é o tempo todo. Conexão, irmão. Essa palavra desse ano é poderosa, é conexão. Pastor, conexão, ore o tempo todo, irmãos. Orem o tempo todo. Mas como, pastor, que eu vou dobrar o joelho no meu trabalho? Não, mano. A religião ela é tão problemática que ela nos ensinou totalmente errado. Tem gente que não consegue falar com Deus que se ele não colocar um pano na cabeça, se ele não dobrar o joelho, se ele não... Meu Deus, que Deus é esse que escraviza? Mas a palavra aqui, orem o tempo todo, ou seja, não perca a conexão com o Pai. Com todo o espírito de oração e súplica. E para isto, vigiem. Com todo o quê? Lembra da resistência lá atrás? Da perseverança? Por todos. Então nós não devemos resistir só por nós. Nós devemos orar por todos. O tempo todo. Irmãos, nós cuidamos de muitas pessoas. E às vezes tem coisas que a gente não consegue mais. Situações que nós não conseguimos mais. Aí quando vem o desânimo, o Espírito Santo fala: não, cara, você está esquecendo, é comigo agora. Só ore por ele. Só ore por ela. Porque agora é comigo. Então orem o tempo todo por todos os santos, com oração e súplicas. Você fazendo isso, obedecendo, nenhum gigante vai parar você. Nenhum gigante. Pastor, mas o que isso significa? Que vai ter mais outro gigante. Quando você vencer esse gigante, vai ter outro gigante, irmão. Quando acabar o gigante, vem um outro povo. Quando acabar os filisteus, vem os saduceus. Quando acabar os saduceus, vem os fariseus. Quando acabar os fariseus, vem os girgazeus. Quando acabar os girgazeus, vem os jebuseus e iseus, todos os zeus, e vai vindo aí e você vai vencendo. E como que eu venço? Resistindo. Fique de pé. Fique de pé, querido. Sabe essa canção da oração? Deixa ela fluir no teu espírito. Durante a semana, deixa ela fluir. Davi era um cara que vivia em oração o tempo todo, viu, querido? Olha os salmos dele. Como que um salmo daquele, de número 23, que todo mundo recita aí, pode ser escrito, irmão? Porque era um cara que estava orando o tempo todo, contemplando a beleza o tempo todo. Davi podia ser um cara que reclamava da história, Leandro. Davi poderia ser o cara que reclama assim: meu Deus, olha, meus irmãos ficam só de boa, só comem do bom e do melhor, pega todas as famas, porque os irmãos de Davi eram os guerreiros famosos, e eu tenho que fazer o trabalho que ninguém vê. Como que eu vou casar, cara? Vai dar para entrar para... Como que eu vou casar aqui atrás dessas ovelhas aqui no meio de... Ninguém me vê aqui. Como é que eu vou ser alguém, cara? Os meus irmãos estão lá guerreando, são do exército, são famosos, vão casar rapidinho. Com quem que Davi casou, cara? Davi casou com a filha do rei. E os irmãos deles não tiveram esse prestígio, e não precisou ele. Davi casou com a filha do rei. Não bastasse só casar com a filha do rei, Davi se tornou rei. Só porque ele obedeceu. Davi ficou rico com Elisângela. O rei deu todos os despojos da guerra para pegar tudo. Davi ficou rico. Quem era Davi? O menino
Que não rejeitava a oração. O menino que não rejeitava a conexão com o Pai. Eu sei que as horas são passadas, mas há um rio fluindo sobre esse lugar. Quem era Davi? O menino que estava lá assim: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Talvez aquele que estava lá o tempo todo falou assim: eu vou orar, cara, vou levar todos os problemas da minha casa a Deus, cara. Ah, Senhor, eu vou levar tudo ao Senhor e vou descansar no Senhor, porque o Senhor vai me dar graça. Mas uma coisa eu quero fazer, Senhor. Eu quero servir a minha casa, eu quero servir o meu pai, eu quero servir os meus irmãos. Davi não tinha problema com o serviço dele. Davi não tinha problema. Não. Por quê? Porque todo obediente tem autoridade, irmãos.